Vamos trazer alguns elementos da teoria da atividade, alguns elementos base, para ajudar a enquadrar esta discussão da mediação em sistemas de atividade na relação com o design de interação. Eu vou utilizar como exemplo um cenário em que temos um conjunto de alunos a trabalhar sobre ideias, utilizando tecnologia, procurando transformar essas ideias em ideias melhores. Este é o sentido de transformação de uma ideia numa ideia melhor, é o sentido de produção de resultados e é a forma de encarar aquilo que se passa quando nós temos um conjunto de alunos trabalhando numa determinada tarefa, mediada, esse trabalho mediado pela utilização da tecnologia. Os conceitos base a trazer da teoria da atividade prendem-se com o facto de que este grupo de alunos está a trabalhar no quadro de uma comunidade. Isto é trazido o conceito de comunidade, ou seja, aqueles que partilham o mesmo objeto, e este conceito é fundamental para que se possa integrar esta perspectiva numa relação sistémica, numa relação que não seja apenas pensada estritamente no indivíduo. Por outro lado, traz o conceito de regras, ou seja, normas explícitas e implícitas, convenções, relações sociais com a comunidade e que são criadas pela necessidade da atividade em qualquer domínio de trabalho. Traz um terceiro conceito, o conceito de hierarquia ou de divisão de trabalho, e que é aquilo que organiza explícita e implicitamente uma comunidade, seja ela qual for. Esta divisão de trabalho é necessária ao processo de transformação dos objetos com os quais se está a trabalhar em produtos. Estende-se deste modo o esquema que foi apresentado na lógica de Vygotsky a um esquema mais sofisticado, em que se coloca como elementos de mediação não apenas os artefactos que já tinham sido introduzidos, mas também as regras, os normativos, que são elementos de mediação do sujeito com a comunidade, e a hierarquia ou divisão de trabalho, que constituem o elemento de mediação do objeto na relação com a comunidade. Este esquema, que é delineado por Engström e que se baseia nas ideias de Leontiev, permite colocar em articulação aquilo que é a ação individual e a atividade coletiva. Estamos perante um sistema de atividade em que, voltando ao exemplo, temos um conjunto de alunos a desenvolver um projeto, atuando com artefactos de mediação, que neste caso é a tecnologia, atuando sobre ideias, sobre objetos, transformando-os em ideias e objetos mais organizados, melhores, digamos assim, em termos escolares, e produzindo um resultado, ou produzindo, neste caso, um produto. Pode pensar-se o design de interação com esta perspectiva da teoria da atividade, mas começando por chamar a atenção para um paradoxo, ou um aparente paradoxo, que é o da desmassificação. De facto, reconhece que existem processos de desmaterialização permanente. A nossa forma de lidar com os objetos que são integrados em termos tecnológicos é uma forma de trabalhar que os desmaterializa. Portanto, existe este processo de mudança, uma mudança física para uma mudança de natureza virtual, mas simultaneamente existe um fenómeno que é o fenómeno de adaptação àquilo que é a utilização individual. Embora os artefactos digitais, por via da desmaterialização, tendem a ser uniformes, digamos, a ser pensados de modo uniforme para todo um grupo social, é um facto que a possibilidade de customização e de adaptação ao indivíduo é muito relevante. É o caso do livro digital, em que estas características deste aparente paradoxo se verificam de uma forma muito intensa. Pensando em termos de teoria da atividade, naquilo que é o design de interação, é importante chamar a atenção para a ideia de design participativo, isto é, o design como um processo de aprendizagem em que os designers e os utilizadores trabalham em conjunto e aprendem mutuamente. O design de uma qualquer aplicação informática passa atualmente por este tipo de processos. Reconhece aqui que as regras mais importantes são aquelas que são constituídas nas práticas em que os utilizadores se envolvem
e muitas vezes desafiam a formalização previamente feita pelos designers. Existe, portanto, aqui uma relação dialética muito forte entre tradição, aquilo que é o modo de trabalho no design deste tipo de aplicações, e a transcendência, isto é, a capacidade de se ir para além daquilo que é o planeado, daquilo que é o tradicional. Naturalmente que a participação dos utilizadores no design da interação exige e requer uma partilha de repertórios. É fundamental que a prática, digamos, os práticos, na sua utilização, iluminem, enriqueçam aquilo que é o repertório que vai ser utilizado no design das aplicações. Isto implica, naturalmente, que se torne viável a participação do utilizador e daí a complexidade dos processos de design deste tipo de aplicações. Daqui emerge um conjunto de questões e, inclusivamente, eventualmente, pode-se pensar em novas direções para a interação pessoa-máquina e a sua análise. Já foi chamada a atenção para o facto de que se caminha em direção muito mais ao design das atividades humanas e não apenas das ferramentas e das aplicações, no fundo, dos artefactos que medeiam essa interação humana. Há, portanto, uma mudança do foco. O foco passa da interação utilizador-computador para um contexto mais alargado de interação entre pessoas e o seu ambiente, naturalmente mediado pelas tecnologias. Esta passagem da mediação pessoa-máquina para a mediação pessoa-máquina para o mundo social é extremamente relevante e é um elemento importantíssimo na atualidade. Há aqui, naturalmente, conceitos que podem ser repensados. Pegarei em dois. A ideia de transparência. Sabe-se que no quadro da teoria da atividade, as pessoas, no desenvolvimento da atividade, tendem a transformar ações, digamos, aquilo que é pensado, refletido, em operações, algo que se torna mais automatizado. E esta transformação de ações em operações, dinâmica, sistemática e deve ser rapidamente adquirida. Se é necessário ao utilizar uma aplicação, qualquer aplicação na interação com os outros, e portanto é preciso refletir e tomar consciência da forma de trabalhar, essa consciência deve progressivamente ser passada ao nível das operações e, portanto, deve haver transparência na utilização dos aplicativos. Quando não há transparência, a mensagem deixa de se focar, deixa de se concentrar naquilo que é a ideia ou as ideias que se pretende passar e passa a ser focada explicitamente na ferramenta que estamos a utilizar. Um outro conceito a focar é a ideia de manipulação direta, é uma tendência também muito forte, ou seja, a ideia de que existe uma tendência para a continuidade da representação dos elementos que estamos a manipular e, portanto, se prefere ações físicas em vez de sintaxes complexas. Podia pensar no quadro do sistema MS-DOS dos anos 80, para apagar um ficheiro, o que nós faríamos era usar uma sintaxe delete e depois o nome do ficheiro. Atualmente aquilo que se utiliza é uma ação física que é arrastar esse ficheiro para o lixo. Ou melhor, arrastar a imagem desse ficheiro para o lixo. Por outro lado, a ideia de reversibilidade, extremamente importante, a possibilidade de voltar atrás, de retroceder e a ideia do feedback imediato ou vivo, isto é, qualquer ação que nós temos sobre o sistema dá-nos um feedback imediato, instantâneo. Isto implica naturalmente que a aprendizagem da utilização deste tipo de aplicações seja feita numa lógica de espiral e não numa lógica sequencial. Existe muita recursividade na forma como as aplicações atualmente, nomeadamente aquelas que se destinam à interação, como elas são produzidas e como elas são conceptualizadas. O exemplo do sistema Windows, uma vez mais, é aqui paradigmático.